Saudações, jovens cientistas. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início agora ao nosso curso de Química Geral 2. Então, a ementa do nosso curso, que corresponde à síntese dos conteúdos programáticos, é dividido em 4 módulos: Fundamentos de Termodinâmica, Cinética Química, Eletroquímica e Equilíbrio Químico. Vamos reorganizar esses conteúdos programáticos da seguinte forma: Fundamentos de Termodinâmica, Equilíbrio Químico, Eletroquímica e Cinética Química. Desta forma, vai ser mais fácil de utilizar o conhecimento termodinâmico para interpretar os fenômenos de equilíbrio químico e eletroquímica. Ok, pessoal? Então vamos iniciar os nossos estudos a partir da termodinâmica. Então, a termodinâmica, o nome termodinâmica deriva do grego terme, calor, e dynamis, movimento. Então ele estuda o movimento do calor. E o que seria isso? A termodinâmica, ela se desenvolveu bastante a partir da primeira revolução industrial, com o desenvolvimento das máquinas a vapor, onde se iniciou a utilização controlada de vapores para a movimentação, certo? Para a realização de trabalho mecânico. A termodinâmica, então, compreende a área do conhecimento que estuda as transformações de energia, particularmente a energia térmica, que conhecemos como calor, para a realização de trabalho tanto mecânico quanto não mecânico, certo? Então, gravem direitinho que a termodinâmica ela estuda as transformações, a movimentação da energia térmica para a realização de trabalho. Ok? Em química, a termodinâmica possibilita estudar as trocas de energia térmica, as trocas de calor envolvidas nas reações químicas e também predizer matematicamente a espontaneidade das reações. Então, o estudo da termodinâmica, o estudo dessas trocas de energia térmica, elas são muito importantes para o fundamento da química. Então, pessoal, em termodinâmica, como em qualquer outro estudo, nós podemos diferenciar o nosso objeto de estudo, que nós vamos chamar de sistema, do que está ao seu redor, do que está em contato com esse nosso objeto de estudo, que a gente vai chamar de vizinhança. Então, podemos classificar qualquer sistema de estudo, seja ele químico, físico ou biológico, segundo as suas interações com a vizinhança, com o que ele cerca. Então, convém recordar 3 definições. Sistema corresponde ao objeto de interesse em estudo. Então, nessa figurinha aqui, o meu sistema é o meu recipiente com líquido dentro dele, água. Então, isso é o que eu vou estudar. Então, isso é o meu sistema. O que está ao redor dele corresponde à minha vizinhança. Então, a vizinhança corresponde ao meio onde encontra-se o sistema, certo? E o universo é o conjunto do meu sistema, do meu objeto de interesse que eu estou estudando e de tudo que está ao redor dele, que é a minha vizinhança. Então, o universo é o conjunto entre sistema e vizinhança. E por que isso é importante? Porque a vizinhança pode influenciar as propriedades do meu sistema. Por exemplo, a pressão e a temperatura. Também existem os tipos de sistema que eu posso estudar. Então, existem os sistemas abertos. E sistemas abertos significa que eu posso trocar tanto matéria
quanto energia com a vizinhança. Então, esse meu primeiro recipiente aqui, ele é um recipiente aberto, ou seja, eu posso adicionar água nele, né, o líquido que está dentro dele, ou posso remover esse líquido, posso remover esta água que está dentro dele. Então, é um sistema aberto. Ele troca tanto matéria, o meu líquido, quanto energia com a vizinhança. Sistema fechado, ele não pode trocar mais matéria com a vizinhança. Ele só pode trocar energia, certo? Então, compreenda inicialmente energia como energia térmica, térmicas do meu sistema, não é? Energia cinética da agitação molecular que gera a minha energia térmica, certo? Então, o sistema isolado, ele não pode trocar matéria ou energia com o sistema. Isso significa que eu não posso nem remover o líquido que está dentro dele, nem ele pode trocar energia com o ambiente, ele está isolado. Exemplo de sistemas isolados que nós temos é a garrafa térmica, o cooler. Eles são exemplos de sistemas isolados, sendo que na teoria o sistema isolado ele não troca nem matéria nem energia com a vizinhança, mas na prática sabemos que a troca de energia com a vizinhança ela é muito difícil de deixar de acontecer, né? Então, por exemplo, quando preparamos o café e colocamos ele quente, garrafa térmica, pela manhã, próximo ao meio-dia, aquele café já vai estar frio, né? Já vai estar a temperatura ambiente, porque mesmo isolado, ele vai trocar energia com o ambiente, sendo que aquela energia que ele vai trocar vai ser mais lenta, certo? Então, na verdade, não existem sistemas isolados de acordo com a definição, né, de não trocar matéria e energia. Temos sistemas isolados na prática que retardam a troca de energia com a vizinhança. Então, pessoal, na termodinâmica nós estudamos duas formas de troca de energia, que é o trabalho, representado por um W minúsculo, e o calor, que é representado por uma letra Q, também minúscula. Tanto o trabalho quanto o calor, eles são formas de transferência de energia para um sistema físico ou para um sistema químico. A única distinção entre trabalho e calor consiste no fato de que a energia, na forma de trabalho, é transferida por meio de uma conexão mecânica entre o sistema e a vizinhança, enquanto que a energia, na forma de calor, somente pode ser transferida quando houver uma diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança. Então, observe esses dois exemplos aqui. Aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho uma força F. E essa minha força, eu estou utilizando ela para deslocar o meu recipiente com líquido de uma posição S0, uma posição inicial, até uma posição S, a posição final. Então, esse deslocamento, né, a partir desta força, né, frente à inércia dele, então essa minha força que eu utilizei para deslocar esse meu recipiente de uma posição para outra é o que eu chamo de trabalho. Assim, para que haja trabalho, eu preciso que haja o deslocamento mediante uma força. Para que esse meu trabalho ocorra, essa minha transferência de energia a esse meu deslocamento ocorre de maneira mecânica. Então, eu preciso, de alguma forma, que aquele meu objeto ele se desloque. No caso do calor, por exemplo, nesse meu exemplo aqui, eu tenho esse meu líquido, água, a 0 graus Celsius. E nessa temperatura,
esse meu líquido, que é água no caso, ele está no seu estado sólido. Sendo que a minha temperatura ambiente, vamos supor 25 graus Celsius, para este exemplo, então essa minha temperatura ambiente, ela está maior do que a minha temperatura do meu sistema. Então o que vai acontecer? Esse meu sistema, ele vai trocar energia com a vizinhança. De que forma? A maior temperatura, que é da vizinhança, vai fazer com que a minha energia cinética, não é? A minha energia, que a gente vai chamar posteriormente de energia interna, é esse meu sistema, ele vai absorver a energia, né, em forma de calor da minha vizinhança, até que esse meu sistema atinja o equilíbrio térmico, atinja a mesma temperatura da minha vizinhança. Então ele absorve a energia térmica da vizinhança até que ocorra o equilíbrio. Então o meu sistema, ele vai entrar em equilíbrio térmico com a vizinhança. Meu sistema tem 25 graus Celsius, enquanto a minha vizinhança também tem 25 graus Celsius. Certo? Então, para que ocorra a transferência de energia térmica na forma de calor, eu preciso que haja uma variação, uma diferença de temperatura entre o meu sistema, não é, e a minha vizinhança. Então podemos concluir a seguinte ideia, que o trabalho ele vai compreender a transferência de energia por meio mecânico. Então o trabalho ele vai ser proporcional à variação de posição, vai ser proporcional ao deslocamento do meu objeto, enquanto que o calor ele vai consistir na transferência de energia por diferença de temperatura. Então, a minha energia na forma de calor ela vai ser proporcional à minha variação de temperatura. No prosseguimento, conforme o nosso exemplo, o trabalho mais simples que nós temos é o trabalho mecânico. Ele corresponde à forma mais comum de trabalho realizada por um corpo e é definida matematicamente como o produto da força e o deslocamento. Então, eu realizo o trabalho quando eu aplico uma força e essa força ela consegue deslocar um determinado objeto. A unidade de força é dada em newtons e a unidade de distância, a minha distância percorrida, é dada em unidades de metros. A unidade de medida do trabalho é o joule, que um joule corresponde a 1 quilograma metro quadrado por segundo quadrado, né? O segundo a menos 2. O principal trabalho que nós temos em termodinâmica é o trabalho de expansão de um gás. E esse gás que nós estudamos é um gás ideal. O principal trabalho da termodinâmica compreende o trabalho de expansão de um gás ideal. Esse exemplo de expansão de um gás ideal, né, permite a compreensão de aspectos teóricos fundamentais de grande impacto na construção do conhecimento termodinâmico. Então, nós utilizamos esse modelo de expansão de um gás ideal para explicar sistemas mais complexos, sistemas matemáticos mais complexos. O trabalho de expansão de um gás compreende a variação de um volume sobre a ação de uma pressão externa. Então, como isso acontece? Vamos ver neste exemplo. Considere como exemplo de trabalho de expansão uma seringa. Aqui temos uma seringa muito bem desenhada, não é? Com a extremidade fechada. Então, esse ponto vermelho aqui significa que a extremidade da seringa ela está fechada, ou seja, ela está vedada,
ela não troca matéria com o ambiente. Ou seja, a matéria que está dentro da minha seringa, que é o gás, ele não será trocado com o ambiente. Então, é um sistema fechado, não é? Então, quando a seringa for pressionada por uma força externa, eu pego meu dedo e pressiono essa seringa. O gás interno, que está aqui no interior da minha seringa, ele vai se comprimir, ele vai sofrer compressão até um determinado limite, que corresponde ao volume comprimido, né? Então, ele vai comprimir até o momento que aquelas minhas moléculas elas não possam ocupar um espaço menor. Então, nesse momento que eu não consigo mais comprimir a minha seringa, caso a minha força externa ela seja removida, não é? O que vai acontecer? Aquele meu gás que foi comprimido, ele vai sofrer expansão, não é? Ele vai fazer ele vai gerar uma força contra a minha pressão externa, tá certo? Então ele foi comprimido e agora que ele está livre de uma força externa, ele vai se expandir. Ele vai gerar um trabalho de expansão. Esse trabalho de expansão ele vai ocorrer até que a minha pressão interna, certo, esteja igual à minha pressão externa. Ok? Então, ao cessar a força externa, o gás que estava comprimido irá se expandir. O volume interno da seringa irá aumentar e a pressão irá diminuir, até que o equilíbrio entre a pressão interna da seringa e a pressão externa, ou seja, a minha pressão atmosférica, seja atingido. Assim, matematicamente, podemos expressar o ocorrido no nosso exemplo da seguinte forma. Sabemos que o trabalho é igual à força vezes o deslocamento, onde essa força é a minha pressão. Sabemos que a pressão é igual à força dividido pela área. E desta forma, a minha força é igual à minha pressão vezes a minha área. Substituindo a pressão vezes a área na minha fórmula de trabalho, eu tenho que o trabalho vai ser igual a pressão vezes a área vezes o meu deslocamento. A área vezes deslocamento nada mais é do que a minha variação de volume. Eu posso substituir novamente na minha expressão matemática. Trabalho vai ser igual a pressão vezes a minha variação de volume. Como no equilíbrio a minha pressão vai ser igual à minha pressão externa, que vai ser igual à minha pressão interna, eu posso escrever que o meu trabalho de expansão vai ser igual à minha pressão externa vezes a minha variação de volume. Por convenção termodinâmica, o trabalho sempre corresponderá ao trabalho realizado pela vizinhança sobre o sistema. Então, o trabalho de expansão de um gás sempre será negativo. Então, isso é uma convenção, né? Dizer que o meu trabalho é igual à minha pressão externa negativa. Se você utilizar livros antigos, se você for ler livros antigos da metade do século passado, essa convenção é o contrário. Então, o trabalho é igual à pressão externa vezes a variação de volume, certo? Hoje, o trabalho é menos a pressão externa vezes a variação de volume. Veremos nos exemplos a seguir. Então, a unidade de medida do trabalho de expansão de um gás é o atm litro, certo? Pressão vezes o volume, que equivale a 101,325
joules. Certo? Então, guardem bem essas informações porque utilizaremos no nosso exemplo.